coisas existiam, aquelas coisas de filosofias, das teologias, e andei apaixonado aquele tempo todo. Ora bem, depois, portanto, fui feito padre em 61, tive logo azar à partida, porque mandaram-me para capelão de uma base aérea na OTA. Foram 2 anos muito desagradáveis, porque o mundo da tropa é um mundo muito fechado, o nuclear também, mas o mundo fechado mas este ainda é pior. E de facto custou-me imenso, mas enfim, passou. Depois então não fui professor de religião e moral, fui professor de moral no Liceu Camões, e digo que não fui professor de religião e moral porque eu não dava religião. Eu achava, por uma razão muito óbvia, para mim muito óbvia, que o pessoal era obrigado a estar nas aulas, podia-se pedir descanso ao ministro, mas ninguém pedia, e se pedir os para mim era muito importante, como é que eu ia impingir a gente ali obrigada aquilo que para mim era muito importante? Era como a gente estar a falar da mulher de quem gosta a pessoas que estavam nas equipas que eram falar de futebol. Não dava. De maneira que tentava encontrar temas que dessem para interessar os alunos, alguns alunos, que eu já ficava contente quando tinha uns 10 que me ouviam, que discutiam, que conversavam comigo, e deixavam todos fazer o que calhava. E foi aí, de facto, que conheci o pai da Eduarda, que foi muito simpático comigo, muito cordial, conversámos várias vezes, e de facto, bom, no fim do ano fui expulso. É a minha medalha antifascista. Não vale a pena estar com muitas razões, porque isto eu prefiro depois conversar sobre o que os der mais interesse, e fui para a Baixa da Banheira. Fui período para a Baixa da Banheira, ali entre o Barreiro e a Moita, e às vezes. Estive lá durante um ano, e esse ano foi decisivo de um ponto. Eu vinha a politizar muito lentamente, porque eu vinha de ser filho de um salazarista que nem dava por isso. Foi devagar, mas no tempo do seminário interessou muito questões operárias, os padres operários que houve em França e coisas desse género, de maneira que estava aberto para essa coisa, mas o que na Baixa da Maneira aprendi foi a ver a igreja do lado do mundo operário. E isso foi mesmo radical, porque aí a visão política apanhou a instituição a que eu pertencia, não é? E portanto, era uma estrutura de classe, eles gostavam de mim, tive alguns que não iam à igreja, mas que eu encontrava na sociedade, que manifestavam uma boa relação, como o pai da Eduardo tinha sido no liceu, mas que achavam que eu era uma exceção. Quer dizer, pronto, os pais a gente estava a dizer, este gajo é uma coisa diferente. Portanto, não orientava nada, quer dizer, bom, cerca que eu fosse lá tive um ano, depois, graças à minha irmã, que me encontrou uma maneira de ir para a Bélgica, fui para a Bélgica durante 2 anos, fazer teologia, porque eu estava cheio de problemas teóricos, quer dizer, não queria tentar perceber o mundo em que estava e como é que a fé e o cristianismo funcionavam com a organização social, com o trabalho, com a política, etc. E cheguei à Bélgica, tive um primeiro ano a assistir como aluno livre a aulas de filosofia, e depois no ano seguinte comecei a teologia. Mas os belgas para mim foram uma grande exceção, porque eram muito sabedores, mas não especulavam nada, de maneira que não tinham questões, que as minhas não, nem pouco nem muito. De maneira que no ano seguinte vim para Paris, onde fiz a licenciatura. A licenciatura implicava uma memória, portanto, um texto que se tinha que fazer, e o que ele me interessava justamente era fé e política, fé e trabalho, fé e social. Não me entendi muito bem com o professor, ele mandou-me fazer o que eu queria, e eu fiz uma coisa que era, por um lado, peguei num dos evangelhos e li-o à maneira do estruturalismo do Barthes,
tal como eu fui capaz de fazer na altura, nunca mais li isso, não, acho que não foi grande coisa, mas acabei de fazer isso, e depois tinha uma outra parte que pretendia ser filosofia ou teologia, não sei o que mais. Mas o professor fez-me o favor de me dizer muito claramente que eu tinha ali um impasse. Se eu queria fazer um doutoramento, ou fazia sobre o Evangelho de Marcos, ia ter com exegeta, ou fazia sobre teologia, e era com ele. Ora, esse corte, que é um corte fundamental em todo o ensino, na altura, agora, já nem sei, do ensino de coisa, para mim foi claro como, mas então pronto, qual doutoramento, qual custa, vou fazer sozinho. Portanto, resolvi, entretanto, tinha acabado já um emprego em um laboratório como operador de um computador num laboratório de física, e também resolvi rapidamente casei-me 2 meses depois, e mandei para cá um texto a anunciar o meu casamento, mas a denunciar as corrupções eclesiásticas e políticas que andou aí a circular nos meios dos católicos progressistas, em torno do Zé de Cidade, coisa do género. Bom, ora bem, isto passava-se em 68. Portanto, eu estava em Paris em maio de 68, embora, como morava na banlieue, e também como não era muito ousado, assisti mais como espectador do que... Depois deixou de haver gasolina, mas deixou de haver metros, nem sequer se podia vir à cidade. O problema que se me pôs na altura era assim. Eu achava que era marxista, mas aquilo que eu lia sobre o marxismo, as literaturas que corriam nos vários meios políticos, eu não conseguia pensar com aquilo. Eu não sabia nada, para mim não conseguia, eu não dava nada para pensar. E quem me salvou nisso foi o Althusser. Li o Althusser, aliás, o Balibar, e o Althusser e o Balibar fizeram um serviço enorme. Foi permitir-me pensar em marxismo e não precisar ser leninista. Nunca, eu 2 ou 3 vezes tentei ler o Lenin, nunca me interessou, não passei das primeiras páginas, e como o Althusser justamente acabaram-se para mim, ou melhor, deixei de me preocupar com questões de tomar o poder, de luta armada e coisas desse género. Essas questões todas de ordem leninista, a mim não me interessaram. O que me interessava com o marxismo era compreender a sociedade, compreender o que se passava. Foi na grande época do estruturalismo em França, nessa altura estava no seu apogeu, portanto foram 4, 5 anos de trabalho, e em que peguei no tal Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos tinha uma grande vantagem. Primeiro, era o mais pequeno de todos, era o que tinha menos discursos, tinha mais narrativa, era portanto mais fácil de ler em termos de narrativa, e ao mesmo tempo era dele que os outros dependiam, de maneira que peguei por esse. E aí, então, é que apliquei o Barthes a sério, porque o Barthes, entretanto, também tinha evoluído, tinha publicado um outro livro, e com o Barthes e com o Althusser eu consegui fazer uma coisa que chamei leitura materialista do Evangelho de Marcos, que consistia, grosso modo, no seguinte. Primeiro tinha uma parte de teoria de modo de produção, que era completamente bastante abstrato, mas que, enfim, que procurava enquadrar a maior parte das sociedades que a gente ouvia falar, que a gente tinha ideia, para poder diagnosticar o que era a Palestina do século I. O Althusser tinha uma falha. O Althusser não sabia o que devia fazer à família. A família, a reprodução, o parentesco. Ele, por exemplo, uma das coisas que me escandalizou muito na altura, publicou um artigo sobre aparelhos hidrológicos de Estado, não sei se algum de vocês diz alguma coisa, e punha a família como um aparelho hidrológico de Estado, que é uma coisa completamente absurda para minha perna e cabeça. E aí quem me salvou foi o Bataille. O Bataille permitiu-me encontrar uma noção de campo simbólico e de ordem simbólica que eu consegui articular
com o marxismo de tipo autosseriano e com isso justamente compreender um bocado melhor a parte da Bíblia hebraica, a parte sobre as coisas que os antropólogos estudam, como é que se chama? Olha, agora faltam umas palavras, deixa cuidado. Parentescos? Não, bom, o dom e a dívida, Sim, pois. a pureza e impureza, pronto, há um termo, pronto. E pronto, conseguir perceber justamente como é que isso se organiza em textos diferentes da Bíblia, como isso joga em contraponto uma com a outra, e depois, voltando, vindo ao século I, conseguir perceber como é que se organizava a economia, que era um mundo essencialmente agrícola, como em todo lado, e a parte política em torno do clero e do templo, e o tesouro, a finança, também nas mãos do clero, e ao mesmo tempo o ocupante romano exterior. De maneira que, com essa teoria da sociedade onde se produziu o Evangelho, depois fiz uma leitura em que aí quem jogava essencialmente era o parte, mas que permitia, com os dados da teoria da sociedade de Israel, permitia depois entender uma série de coisas que de outra maneira não se entendem. Bom, e essa noção de que para se entender um texto é preciso articulá-lo com a sociedade em que ele foi produzido, foi qualquer coisa que eu nunca mais larguei, quer dizer, que se tornou um ponto forte, mesmo quando deixei de utilizar os conceitos marxistas, essa relação parece-me ser algo de essencial. Ora bem, esse livro teve um êxito bastante grande, devo dizer que me admirou muito. Eu sei que tive um amigo francês que me ajudou muito, primeiro porque me editou e depois porque criou uma série de encontros internacionais de leituras materialistas da Bíblia. Durante uns 10 anos houve encontros desse género em vários países na Europa. Teve 3 edições em francês, foi traduzido em espanhol, em alemão, nos Estados Unidos. Deu um doutoramento honoris causa no Instituto de Teologia Protestante de Paris, que era centenário nessa altura, etc. Bom, mas depois veio ajudar cá em Portugal também. Vou fazer uma pausa, não é? Portanto, o livro saiu justamente em maio de 74, portanto, eu vim nessa altura para Portugal. Durante um ano, em 75, estive na televisão a fazer documentários sobre os vários distritos de Portugal, e em 76 tive então a experiência do Gazeta. O Gazeta da Semana foi um semanário